Hoje vamos ouvir o pastor Rodrigo Emana falar sobre duas questões que impedem o seu crescimento. Continua assistindo e compartilha também. Beleza, irmão? Paz do Senhor. Bem, numa ocasião, Jesus chega no tanque de Betesda, lugar que se concentrava muitos enfermos, coxos e doentes. Inclusive, Jesus vai conversar e favorecer um homem que há 38 anos se achava enfermo naquele lugar. O texto narra que quando aquela água era agitada por um anjo, o primeiro que descesse nas águas era curado. Jesus pergunta àquele homem: quer ser curado? E no versículo 7, o homem vai lhe responder o que nos surpreende. Vejamos o que diz o texto. Ele respondeu a Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar nas águas. E quando eu vou entrar nas águas, outro desce antes. Na ocasião, o enfermo responde para Jesus não sobre a sua necessidade aparente, que era com relação à sua enfermidade. O enfermo lhe responde o que com certeza lhe incomodava. Considerando que a boca fala do que o coração está cheio, esse enfermo vai falar do que o coração está cheio. E ele estava cheio de perceber, vivenciar, notar, visualizar duas primeiras. O enfermo, ele diz que não havia ninguém que o ajudasse. Aqui nós encontramos o individualismo. Bem, o enfermo também vai falar sobre outro descer primeiro do que ele, outro entrar na água primeiro do que ele. Aqui a gente vai encontrar a outra questão: competição. Individualismo e competição vai impedir você de avançar, crescer, progredir, prosperar e correr a carreira que te foi proposta. Continue aí comigo, a gente vai compartilhar sobre essas duas questões para sua edificação. Individualismo. No mundo aí fora tem um ditado popular que diz o seguinte: cada um por si e Deus por todos. No entanto, no reino de Deus é na contramão dessa ideia. No reino de Deus é um ao outro ajudou. Bem, contra o individualismo nós exercitamos, nós praticamos comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Comunhão com Deus se dá por meio da oração, da adoração e da meditação da sua palavra. Comunhão com o próximo se dá por meio do que eu falo, se dá por meio do que eu faço e se dá por meio do que eu tenho. É isso aí, meu irmão. Contra o individualismo, exercitamos essas verdades, colocamos em prática a nossa fé e essa é a vontade de Deus. Competição. O mundo é competitivo, no entanto, nós fomos chamados para o reino de Deus. Em João capítulo 17, do versículo 21 a seguir, nós vamos notar que Jesus nos chamou para a unidade. E com relação à unidade, Paulo, ele fala coisas importantes e relevantes quando ele escreve à igreja lá de Efésios, capítulo 4. Preste atenção. Paulo dizendo: rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno do vosso chamado, da vossa vocação, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando os uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos nós. Unidade, comunhão contra individualismo e competição. Bem, o paralítico do tanque de Betesda, diante da pergunta que lhe foi feita por Jesus,
falou do que o seu coração estava cheio. Ele disse que não conseguia porque era cada um por si. Ele disse que tentava se jogar nas águas que se agitava, mas alguém ia antes dele. Bem, isso o incomodava. Talvez muito mais do que a sua paralisia. Meu irmão, se você está aí em um lugar que tem sacudir das águas, mas o individualismo e a competição são ideologias que geram comportamento naquele lugar, na boa, meu irmão, sai do lugar que você está, porque o lugar que você está compromete o que você pode receber. Compromete quem você pode ser, compromete sua caminhada. Então levante e anda, muda de lugar, esteja onde Jesus está. Um forte abraço, compartilhe essa mensagem, a paz do Senhor.